Meus irmãos, nós vamos aproveitar o ensejo desse mês de outubro, é o mês que nós lembramos e comemoramos a Reforma Protestante, para tratar de temas específicos quanto aos pilares da Reforma, né. Então, para quem não conhece, quando Martinho Lutero vai, então, no século XVI, questionar a proposta que havia naquela época sobre salvação, onde criou-se uma ideia naquela época, século XVI, em que a salvação ela dependia, em alguma medida, de barganha com Deus. E Lutero, os reformadores vão afirmar: não, somente a graça. A salvação acontece por meio da graça, somente pela graça. E os reformadores vão continuar: somente a fé, não por obras, como diz o texto que nós já lemos, né? Para que ninguém se glorie. Somente a graça, somente a fé. Somente Cristo. Nenhuma outra pseudo-divindade, nenhuma outra pessoa, não há São Pedro, não há Santa Maria, que seja mediador ou mediadora entre Deus e os homens. Somente Cristo e mais ninguém. Honramos e respeitamos os apóstolos, a mãe de Jesus, mas o mediador é Cristo. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Somente as Escrituras. Não há outra autoridade sobre as nossas vidas. Não há bula papal. Não há papa na igreja presbiteriana. Não há ninguém que tenha direito ou autoridade de cativar a nossa consciência e o nosso coração de acordo com seus próprios pensamentos. Mas a única fonte primeira, exclusiva de autoridade, somente a Escritura. E por fim, toda a glória somente a Deus e a mais ninguém. Então, são os cinco pilares da reforma. E hoje, meus irmãos, eu quero tratar com vocês sobre o tema graça. A graça como a antítese, a oposição do que qualquer ser humano cria, inventa para se justificar. Ou seja, a graça versus o legalismo. A graça versus a obra. O apóstolo Paulo, em outro momento, vai falar que os fariseus, eles estavam rejeitando a justiça de Deus e criando suas próprias justiças. Ou seja, tentando alcançar a Deus a partir do que eles mesmos estavam criando. E hoje em dia não é tão diferente. Bom, meus irmãos, fato é que nós vivemos em um mundo que nos ensina a lutar. Se você é alguém que vira e mexe, roda lá o teu Instagram, e esse negócio de algoritmo é uma peste, né? Se tu para em um vídeo por alguma curiosidade, daqui a pouco tu começa a receber aquele negócio ali de forma maciça, né? Então tu para em um sujeito, um coach, ou coisa parecida, do tipo assim, deixa eu ver o que esse herege está falando. Daqui a pouco aquilo ali começa a vir só coisas assim para você, né? Mas então, essa ideia de precisamos conquistar, lutar para provar o nosso valor. Você não terá valor, você não será aceito se de alguma maneira você não estiver nessa busca de visibilidade,
de justiça pessoal num nível em que te coloque acima das outras pessoas. Meus irmãos, sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o problema dessa proposta? É que isso cansa, sabe? Essa ideia de que precisamos ser autossuficientes, independentes de tudo e de todos, eu me mantenho, eu me basto, eu consigo conduzir e tocar minha própria vida, não preciso de ninguém. E infelizmente, até mesmo alguns cristãos acabam de alguma maneira não percebendo que vão aderindo a essa ideia, hã. Ele começa dizendo: "Não preciso de absolutamente ninguém, nem da igreja". E por fim, o risco de terminar, se ele de fato não tiver sido resgatado por Jesus, é ele terminar dizendo: "Olha, eu não preciso na verdade nem de Deus. Eu posso conquistar a minha vida", né. Nós somos então, desde cedo, condicionados a buscar aprovação. Eu já falei isso aqui em outros momentos, né, como que a gente faz isso de forma muito sutil, é muito sutil. Você pega, sabe, seu filho, neto, sobrinho de 4 anos de idade, 5 anos talvez, e você diz o seguinte: "Olha, eu tenho aqui um presente para você", esconde assim, "eu tenho um presente para você". Você já fez isso? "Tem um presente para você", e a criança fica ali to e aí você diz o seguinte: "Mas eu só vou te dar esse presente se você me der um beijo e um abraço. Sem o beijo e o abraço não há presente". Desde cedo nós vamos condicionando o ser humano a viver uma relação de troca, onde, se eu me der, eu vou esperar a reciprocidade, e se não vier, teremos um grande problema. Percebe isso? Você vai ensinando. Sabe o que está ensinando para o teu filho? Que enquanto você der alguma coisa a ele, você é merecedor do carinho dele. E que ele, em relação a às relações extrafamiliares também, ele precisará passar a uma busca frenética de agradar a tudo e todos, e é nessa que muitos jovens e adolescentes se perdem. Agradar a tudo e todos para ser aceito, porque foi ensinado que carinho vem numa relação de troca. Somos bombardeados isso, a buscar aprovação, notas escolares, performance profissional, sucesso financeiro, aparência física. E inconscientemente, meus irmãos, essa mentalidade de fazer para ser, como eu disse, vai se infiltrando na fé, onde muitos de nós, crentes, a gente começa a carregar um fardo pesado. Que fardo é esse? A crença sutil de que, de alguma forma, precisamos fazer a nossa parte em relação a Deus para que Deus nos ajude. Já ouviram aquele versículo? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Sabe qual é o endereço dele, onde ele está escrito? Livro de Satanás, capítulo 666, verso 6, sei lá. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não existe, isso não é bíblico. Mas, de uma maneira muito sutil, a gente vai criando essa ideia de que, para que Deus me aceite, para que Deus me ame, eu preciso estar ali. E assim, irmãos, nós vamos ver aqui uma doutrina que é sim uma via de mão dupla. Nós temos responsabilidades dentro do reino de Deus. No entanto, é graça no início, é graça no meio e é graça no fim. É a graça de Deus agindo em você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas nessa outra performance que é oferecida hoje, tanto de maneira secular, né, quanto tem entrado nas igrejas, trata-se então de uma batalha entre a graça e o que é graça? Favor imerecido. Você não merece.
Doideira isso, né? Você não merece. Me lembro de uma ilustração, não vou lembrar agora quem fez essa ilustração, não sei nem se é fato, né, real, mas sobre um determinado soldado do exército de Napoleão que cometeu algo imperdoável, gravíssimo, gravíssimo, imperdoável, e foi sentenciado à morte. E a família foi interceder pelo soldado, junto a Napoleão. E naquela situação, Napoleão diz o seguinte: olha, o que ele fez é imperdoável. É imperdoável. E a família responde: é por isso que estamos pedindo por graça. Porque graça tem relação com algo, com receber uma dádiva que você não merece, mas exatamente o oposto, você fez por não merecer. Mas a contrapartida disso é o legalismo. E o que é o legalismo? A tentativa humana de criar justiça própria, de criar obras, ações, para tentar ganhar o favor de Deus. E não pense que isso acontece só com propostas do tipo: se o Senhor me conceder tal graça, subirei a escadaria de joelho. Não. Isso não acontece só lá. Isso acontece quando você tem gente usando de elementos como copo de água, sal grosso ou outras parafernálias, né, cada vez mais modernas, para, de alguma maneira, ganhar o favor de Deus. Mas o que acontece então, irmãos? E como vai o teu coração quando nessa relação com Deus você percebe o seguinte: caramba, por mais que eu faça, parece que não é suficiente. Eu te pergunto, quando o esforço te esgota e a performance falha, como é a tua relação com Deus? E é nesse ponto de esgotamento que a palavra de Deus vai se levantar como um farol de esperança para dizer: é graça. O relacionamento de Deus com você não se dá pelo que você realiza. Não se dá pelos seus atos. Vamos explorar 4 verdades, então, essenciais aqui. O diagnóstico radical da condição humana. Os 3 primeiros versos, 3 ou 4. Qual é o diagnóstico radical da condição humana? Se você esqueceu o resto do sermão inteiro, guarde esses 4 pontos. Estávamos mortos. Esse é o diagnóstico humano. Morte. A gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. Por isso ele está usando esse verbo no passado. Mas, ao mesmo tempo, na própria construção de texto, ele vai deixar claro: olha, vocês estavam naquelas condições como eles lá estão. Segunda verdade aqui, há uma reviravolta soberana da graça de Deus. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E aí nós temos a mecânica da salvação. Como que isso acontece? Uma anulação do mérito humano. Como que se deu isso? Dom de Deus. Dom de Deus. Não vem de vocês. E nós temos o resultado da salvação. Um propósito para a vida. Somos sua obra-prima, criados para boas obras. Irmãos, então, Paulo começa com um diagnóstico assustador. Um diagnóstico radical da condição humana. Estávamos mortos, é o que nós vemos dos versos 1 a 3. Então ele começa dizendo assim: quanto a vocês estavam mortos em transgressões e pecado.
A Bíblia não diz, meus irmãos, que a gente estava doente. A Bíblia não diz que nós estávamos enfraquecidos. Essa não era a realidade. Era a própria realidade da morte. Qual é a diferença? Por que a Bíblia não diz vocês estavam em coma espiritual por causa do seu pecado? Vocês estavam adoecidos. A diferença de um morto para um doente é que se você está doente, você pode de alguma maneira contribuir para a sua cura. Você vai no médico, você toma um remédio. Mas se você está morto, você não pode fazer absolutamente nada. E, irmãos, não existe graus de morte espiritual, do tipo assim, bom, o indivíduo que está pulando o carnaval na loucura e na luxúria da vida, aquele lá está mais morto do que um indivíduo que ele é ético, é moral, mas ele não tem a menor inclinação de se relacionar com Deus. Esse aí eu acho que ele está menos morto. Não, todos estão igualmente mortos, mas cada um está projetando, refletindo a sua situação de maneira diferente. O fato o fato é que alguém sim está completamente inerte, sem a menor capacidade de se levantar. Mortos. Mortos. Você tem que pensar em Lázaro. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, levanta e sai. Lázaro, naquela condição, ele não tinha nenhuma possibilidade de sozinho se levantar e sair. Está morto. Só que Paulo ele vai classificar. O que se trata? Mortos. Como assim? Em nossas transgressões e pecados, em delitos e pecados. Então, irmãos, os nossos delitos e pecados é o que nos sepultava. Veja, eu não sei se todos aqui nessa manhã são convertidos a Jesus. Os que são, essa era a sua realidade anterior, eu não sei se você tinha noção disso. Os que não são convertidos a Jesus, esta é a sua realidade atual. Você está sepultado nas suas transgressões, nos seus delitos, nos crimes que você comete contra Deus. É muito interessante, quando hoje em dia, né, você usa o termo pecado, o pessoal faz chacota, não é? É pecado. Tal. O pessoal até fala assim, eu já vi, né, vídeos assim e reais. Não, eu prefiro ir para o inferno, porque ficar no céu parece meio sem graça, ficar tocando uma harpa enferrujada lá em cima. No inferno, olha, se tem fogo, tem churrasco. Né? Tem sol, deve ter cerveja e por aí vai. Ou seja, essa própria ideia de pecado, e muitos inclusive vão criticar os protestantes evangélicos, dizendo: "Ah, mas eles só falam em pecado, em pecado". Às vezes alguns evangélicos não explicam o que é pecado, né. Então se você troca o termo pecado para crime, você realmente dá a conotação certa da condição humana. Então quando eu digo o ser humano morto, está morto nas suas transgressões criminosas. O que torna ele um criminoso é o que vai receber a justiça. Uma justiça justa e santa de um Deus que odeia o pecado. Era isso que te mantinha então ali sepultado, morto, inerte, é o que Paulo está dizendo. Completamente sem vontade de sair disso. Te pergunto, qual era o estado que você se encontrava quando Cristo te deu vida? De verdade. Você realmente acredita que você quis sair? Você realmente acredita que você, por conta e por vontade própria, fez uma opção de estar com Jesus? Meus irmãos, vocês estavam mortos sem Jesus, completamente mortos.
A grande questão é que a gente precisa aprofundar um pouco mais a ideia do que é essa transgressão, esse pecado e a consequência dele, a morte. Porque a gente tem a tendência de pensar nessa temática pecado, às vezes de uma forma, de uma perspectiva superficial. Por que eu digo isso? No fundo do fundo, vamos lá, enquanto eu bebo um pouquinho de água, pensa aí um pouquinho, seja honesto. No fundo, no fundo, lá no fundo, você pensa que você tem alguma dignidade. Você pensa de alguma maneira que você é bom. Você pensa de alguma maneira que você tem honra e dignidade inata. Guardem essa palavra, a gente vai voltar a esse termo no final. Inato, ou seja, nascido com, é seu por direito. Não, pastor, eu não tenho isso. Então por que quando você se sente ofendido, você briga? Porque você tem uma percepção de que não é justo uma pessoa que até faz umas coisas ruins, pensa umas maldades de vez em quando, mas é bom. Não é justo que uma pessoa com alguma honra e dignidade como a sua seja tão ofendido por alguém. Por que, quando você se sente ofendido, o pau quebra? Porque no fundo, a gente tem essa ideia, todo ser humano pensa, se vê com algum tipo de dignidade. Todo mundo minimamente consciente, vê minimamente consciente, como se vê como alguém vivo, alguém diante de Deus que, bom, não, eu tenho alguma condição de me relacionar com Deus, eu, inclusive, sou capaz de dar conta da minha própria vida, eu dou conta da minha existência. Meus irmãos, o verdadeiro significado de estar morto em transgressões, delitos e pecado tem relação com não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o pecado, ele tem relação com algo profundo e radical. O pecado, ele não é somente o que você faz, mas você tem que se perguntar o porquê faz. Por que eu briguei? Por que eu discuti? Por que tomei tal decisão? Por que fiz tal ação? Resposta: já me adiantando a parte do sermão. Porque me faltou fé, me faltou confiar em Deus. O problema é que nós tendemos a tratar os nossos pecados, e veja, a palavra diz que nós estamos livres deles, que fomos libertos não somente da punição do pecado, mas do poder do pecado, ou seja, libertos para dizer não. Mas ainda assim carregamos as inclinações do corpo dessa carne corrupta. Ainda assim, quando esquecemos do evangelho, o que foi feito por nós e quem nós somos feitos, nova criatura, a gente peca. Mas o problema é que a gente fica preocupado com o pecado em si. Mentir, caramba, mentir. Agora eu tenho que, né, fazer alguma coisa. Mas você não se pergunta, por que eu fiz isso? Eu fui liberto. Eu era escravo disso. Eu estava morto nisso. Deixa eu dar um exemplo. O que eu estou querendo dizer. Davi. A Bíblia diz o homem segundo o coração de Deus. Eu já expliquei para vocês o que significa esse termo, né? Não vou gastar tempo com isso. O homem segundo o coração de Deus não é porque Davi tinha alguma coisa especial. É só porque foi o que Deus escolheu. Saul foi o homem segundo o coração do povo. E Davi foi o que o coração de Deus. É só isso. O pessoal faz umas músicas, né, meio dramáticas com esse verso e não tem nada a ver. Bom, Davi, esse sujeito que Deus escolheu, cometeu adultério. Né? Não é fofoca não, se você nunca leu. Tá lá no livro de 1 Samuel, aliás, no
no 2 Samuel, e Reis. Aliás, 1 Samuel e Reis também está lá. E aí, meus irmãos, depois do pecado do adultério dele, ele vai ser confrontado, vai passar um tempo, vai ser confrontado pelo profeta Natã, vai se arrepender. E qual salmo Davi vai escrever, irmãos? Salmo 51. Um salmo de confissão de pecados. Inclusive, se você entende que precisa se colocar diante de Deus de maneira contrita, mergulhe nesse salmo. Só que, se você lê esse salmo, lê ele todo. O salmo nasce depois do arrependimento do pecado do adultério. Você vai ler o salmo todo. A palavra adultério não aparece. O nome da Betseba não aparece. Por quê? Por que isso? Aí Davi está lá, né? Lava-me com isopo e ficarei puro, mais alvo que a neve, renova os meus ossos esmagados. Porque Davi sabia qual era o real problema dele. O adultério dele com Betseba foi apenas a extrapolação de um coração que realmente cometeu um pecado. E esse pecado encarnou, tá? Entre aspas aqui, tomou forma, foi visível e palpável, mas algo que veio de dentro. O problema de Davi não era o adultério. Adultério era o sintoma. Qual era o real problema dele? O problema dele é que ele tinha perdido o deleite no Senhor. E ele vai dizer o que no Salmo? Renova em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Entenda. Davi não perdeu a alegria da salvação porque pecou. Davi pecou porque deixou de viver a partir da alegria no Senhor. Faz sentido isso para vocês? Nós pregamos, isso foi domingo passado, retrasado, acho que foi passado. Qual é o fim principal do homem? Para o que fomos criados? Para nos relacionarmos com o Deus Criador e ter deleite, gozo, prazer eterno nele. E quando não estamos vivendo isso, nós ficamos disfuncionais, nós enlouquecemos. Você enlouquece, você perde a sua função, fica assim. Já viu aquelas pessoas, graças a Deus, já tem tempo que ninguém nessa igreja faz isso. Aquelas pessoas que ficam ali, mas pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Ai, meu Deus. A vontade de Deus para você é que você seja santo. Se você vai ser santo, sendo um médico, um advogado, uma dona de casa, fazendo um curso A, B ou C, não importa, contanto que seja para a glória de Deus e para o exercício da expansão do reino dele. Mas a vontade dele é que você seja santo. Como isso? Se relacionando com ele, sendo construído para imagem e semelhança do Filho. Então, quando o sujeito fica muito com a vontade de Deus para minha vida, cara, para quem me perguntou isso no passado, pergunta para Deus. Você tinha que estar de joelhos, dia e noite, agarrado aos pés do Senhor, para ter paz, ou numa resposta dele, ou até mesmo no silêncio dele, mas uma paz que vem dele, que ninguém compreende, mas vem dele. Entendem isso? O fato de ficarmos desbaratados na vida se dá por um desviar de olhos do Senhor. E aí eu fico perdido, não sei o que eu vou fazer e até mesmo peco. E aí você tem Davi. Senhor, me lava, me purifica, eu sei que estarei puro diante do Senhor. Renova em mim a alegria da tua salvação, para que não peque.
quando perdemos a alegria da salvação, é que começamos a buscar, então, alegria em outras experiências. Então, meus irmãos, o problema do cristão que crê em Jesus, o cristão crê em Jesus, creio que, se não todos, é a realidade da maioria aqui. Ele vai arrefecendo a sua fé. Ele vai deixando de ter pessoas, irmãos, a gente falou isso no penúltimo sermão, eu acho. Ele vai deixando de conviver com os irmãos e de ter pessoas para as quais ele as olhe e glorifique a Deus, sabe? Ele vai deixando de ver milagre, ele vai deixando de ver o que as pessoas estão fazendo na vida dos outros. Você fala: "Mas pastor, e na minha vida?" Cara, glorifique a Deus pela vida dos outros. Esse é o chamado cristão. E a sua vida, Jesus só prometeu uma coisa, já falei isso: o que beber, o que comer e o que vestir. O que passar disso é lucro. Buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas, o que é? Comer, beber e vestir. Isso ele está garantindo. Isso ele vai acrescentar. Então, quando o indivíduo que crê em Jesus, ele vai arrefecendo a sua fé, ele vai se distanciando. Ou o sujeito que não conhece Jesus, mas ele está em busca de sentido. O problema dos dois não é só uma questão moral. Os problemas morais, eles são apenas sintomas de uma questão muito mais radical, que é o fato de se você está ou não se relacionando com Deus acima de todas as coisas, porque você foi liberto para isso. E aquele que não foi, de novo, o problema dele não é moral, sabe? O problema não é dizer para o sujeito assim: "Olha, meu amigo, você está se drogando e você vai para o inferno por isso". Não, não é por isso que ele vai para o inferno. E ele pode, e óbvio, a gente ora e ajuda, né, para que o cara não use droga. Mas ele pode deixar de ser um usuário e continuar não amando a Deus. Continuar não tendo o intermédio de Jesus para que esse amor nasça e cresça, e continuar caminhando para o inferno. Porque não se trata de um problema moral. Paulo vai dizer que não somente você estava morto nos seus delitos e pecados, dos quais você andava outrora, mas ele vai falar sobre o modo como você andava, que não era de acordo com a vontade de Deus. Sabe, de novo, Paulo está falando para crente. Sabe aquele crente que se acha o tal? Irmãos, existe. Existe muito. O crente que se acha o tal. Ele esquece isso aqui. Ele esquece qual era a realidade dele. E Paulo está, de novo, nos trazendo esse diagnóstico da condição humana, onde as pessoas se iludem, afirmando: eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa que tem liberdade, capacidade de fazer a minha própria vontade. Só que Paulo está dizendo que o ser humano é escravizado por três forças poderosas. Primeiro, o curso desse mundo. É interessante, meus irmãos, o termo curso, como se fosse um curso de rio. Ou seja, todos nós andávamos numa determinada situação já pré-definida em que nós não tínhamos nenhuma maneira de ser diferente. Se o curso está fazendo essas curvas, cai para lá, sobe para cá, é assim assado, trata-se de um ambiente, então, sujo, poluído, maligno. Sim, este era o homem sem Jesus. Andava segundo o curso desse mundo, segundo, vivendo um rumo da sua existência, segundo o curso desse mundo. Escravizado por isso, escravizado também pelo príncipe da potestade do ar, segundo o príncipe da potestade. Do que Paulo está falando? Atuações espirituais do mal sobre o ser humano. Sabe essas bobagens que tem por aí? Ai, fulana de tal vendeu a alma para o Satanás. Já ouviu isso?
Se tocar o disco ao contrário, bom, isso aí já mostraram que acontece mesmo. Isso aí tem mesmo. Mas essa besteira, fulano vendeu a alma para o diabo. Besteira, não estou dizendo que não possa haver esse tipo de ritual, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que em si é uma grande besteira. Porque o homem sem Jesus é escravo de forças espirituais malignas, que agora ele vai dizer, forças do mal, né, que vão atuar, que agora atuam, e olha para essa maneira que Paulo vai colocar, atuam nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo, de novo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram num outro tempo, ele está falando com a igreja, andaram segundo a realidade desse mundo. Vocês estavam nele, não tinham que fazer nada. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, mas um espírito maligno que ele está fazendo alguma coisa, ativamente, ele está ativamente fazendo algo. O quê? Atuando nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Nós temos aqui uma referência a Adão, nosso primeiro pai, nosso primeiro representante, que no Éden toma a decisão de viver em desobediência. E o que ele está dizendo é que todos que são descendentes de Adão, e todos são, que são descendentes de Adão, que tem Adão como seu representante humano, que tem em Adão sua referência de humanidade. Então, você é um ser humano, tá? Você nasce no curso desse mundo, um mundo caído, escravizado. Nesse contexto, você tem uma referência. Qual é a referência? Você não é um gato, embora, né, alguns países aí, eu vi, não sei se foi na Bélgica, uma marcha de gente que achava que era coiote ou sei lá o quê. Mas enfim, são as loucuras desse mundo. O sujeito ele precisa de uma referência. Isso não é pensado objetivamente, mas todo ser humano que nasce nesse mundo, ele tem uma referência do que é um homem, do que é a humanidade. Eu não sou um coelho, um macaco, nem uma coruja, nem um tubarão. Eu sou um ser humano. E quem é minha referência? Adão. Só tem um problema. Ele, como referência, foi o primeiro a desobedecer. Eu sou filho disso. O que Paulo está dizendo é que os espíritos malignos estão ativamente, em constante atuação. Tu não precisa vender a alma para ele. A alma dele já é tua, já é dele. A alma tua já é dele. E ele está em constante atuação nos filhos da desobediência. Qual vai ser a proposta do Evangelho? Um Deus que encarna, se torna ser humano, para que, se tornando ser humano, se apresente como nova referência de humanidade. E nessa nova referência de humanidade, você abandona a antiga referência a Adão, para agora viver a partir da nova referência e do reino deste novo rei. Ser cristão se trata disso. Mas Paulo está dizendo não. Os que estão lá vivem assim e olha, essa era a sua realidade. É como Paulo, já o tempo todo aqui, a gente poderia usar isso como referência o tempo todo, é Paulo dizendo o tempo todo. Cara, para de ser orgulhoso. Cara, para de se sentir super crente. Cara, para de se sentir melhor do que os outros. Cara, para de olhar para as pessoas que estão se matando nesse mundo com luxúria e droga e maluquice e se considerar de alguma maneira acima dessas pessoas. Para, sabe por quê? Porque esta era a sua realidade. Mas eu não fazia coisas tão malucas como alguns fazem. Sim, porque por algum motivo que só a soberania de Deus sabe, você foi refreado. Mas saiba de uma coisa, a gente chama isso de graça comum da parte de Deus. Se Deus retirasse a mão dele
a graça comum sobre a tua vida antes da tua conversão, se você fosse completamente livre para e tivesse poder para isso, para satisfazer todos os seus desejos, sem nenhum tipo de punição, nem divina, nem humana, você faria de Hitler uma freira, de tão ruim que podia ser. Porque essa é a realidade humana. Nascido num mundo caído e sendo conduzido por forças malignas, porque você é um filho da desobediência. E Paulo está dizendo, estes éramos nós. Estes éramos nós. Quem são os filhos da desobediência? Os que nasceram do ato de Adão. Ou seja, da onde procede toda a desobediência humana. Pastor John Piper, para quem não conhece, pastor batista, calvinista, ele vai dizer o seguinte: se alguém perguntasse o que o homem tem que fazer para ser condenado, Piper vai responder: nascer. Ele só tem que nascer. É tudo que ele precisa. Por quê? Porque os homens, a humanidade, já nasce filhos da desobediência. Então é Paulo dizendo aqui, olha só, não pense que você era diferente. Não pense que você era bonzinho. Você talvez teve outras oportunidades. Você talvez teve um outro grau de educação em casa. Você talvez tinha medo do teu pai, tinha medo da tua mãe. Você fez um monte de coisa escondida e só não foi pior porque tinha medo de ser pego. Por isso que você não enlouqueceu como muitos outros enlouqueceram. Mas você era igual. Você não é bonzinho. Paulo vai dizer, entre eles também nós todos andamos no passado. Então como que você andava? Segundo as inclinações da sua carne. Você andava na sua natureza pecaminosa. É bom que vocês estejam com a Bíblia aberta para estar acompanhando aqui a sequência dos versos, tá? Então, por fim, Paulo está batendo aqui o último prego para dizer: éramos escravizados aos desejos da nossa natureza pecaminosa. Verso 3. A carne aqui, meus irmãos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne aqui, meus irmãos, a referência aqui é muito mais profunda, como eu havia dito, do que isso aqui, sabe? Que corpo. Ser, viver fazendo a vontade da carne aqui, não necessariamente, não significa viver na gandaia, viver na loucura. O pessoal pensa isso, né? Olha lá, tá fazendo a vontade da carne. Vivendo do jeito que o diabo gosta. Óbvio que isso está também ali, mas necessariamente, como eu havia dito anteriormente, o problema ele é mais profundo. Isso aqui tem relação com uma natureza egocêntrica. De novo, um tema que já estamos batendo nesse púlpito já há alguns meses. A questão do ego humano. Trata-se de uma questão egocêntrica. De acordo com Paulo, essa ideia de viver segundo a carne é viver segundo uma vontade de autonomia, de ser dono da sua própria vida, do seu próprio nariz. Trata-se de uma tentação que o homem tem de controlar a sua própria força, o seu destino, a sua vontade e o seu querer. Então, quando a tua vida não vai do jeito que você quer e você é crente, o que você faz com Deus? Reclama. Muitos. Reclama. Por quê? Porque Deus não foi conforme o meu querer, a minha vontade. Senhor, isso não é justo. Senhor, isso não faz sentido. Só que de novo Paulo dizendo, olha só, você vivia assim.
Só que você tem que trazer agora novamente a mente ao coração a sua nova realidade, da qual você não vive mais para os desejos da sua vontade. Um desejo de autonomia, uma tentativa humana de se autoafirmar. Nós não fazíamos então outra vontade a não ser a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos pensamentos. Martinho Lutero, em uma das suas definições mais profundas de pecado, Lutero vai dizer que o coração humano é incurvatus in si, ou seja, o coração humano é curvado sobre si. O coração humano dobra-se de joelhos para si próprio. Somos tão centrados em nós mesmos que, Lutero dizendo, buscamos usar todas as coisas, e até mesmo Deus, para o nosso próprio bem. É um indivíduo que ele não está em busca de Deus por uma percepção de que ele é o ser mais doce e precioso. Mas é porque eu sei que, de alguma maneira, eu posso ter alguma vantagem nesse processo. São pessoas, indivíduos, que nessa relação com Deus, vira e mexe se perguntam, o que eu ganho com isso? Ou quando olham para a sua própria vida, sendo chamada por Deus para viver com seus irmãos, você se pergunta, mas qual a vantagem que eu tenho nisso? Martin Lloyd Jones, pregador calvinista também, reformado, morreu em 82. Ele vai alertar que esse viver segundo a vontade da carne, não se refere apenas a pecados grosseiros, como embriaguez ou imoralidade. Inclui também pecados mais sutis e respeitáveis da mente, orgulho, inveja, ambição desmedida, o desejo de glória pessoal e, por fim, autojustiça. E o Lloyd Jones continua, o erro fatal é pensar no pecado sempre em termos de atos e ações, e não em termos de natureza e de disposição do coração. A nossa própria bondade pode ser uma manifestação da carne. Seu próprio ato de bondade pode ser, na verdade, uma busca de mérito, onde só há dívida. Eu estou, junto a Cláudia, revendo pela 4ª vez The Office. Pela 4ª vez. Isso porque tem faltado séries boas, né, para assistir. E essa semana teve um episódio em que o Dwight e o Andy passaram o episódio inteiro trocando favores e gentilezas. Favores e gentilezas. Sabe qual era a motivação? Eles queriam que o outro ficasse devendo para ele. Eu abro a porta para você. Muito obrigado. Aí, agora ele está me devendo. O seu próprio ato de bondade pode ser uma camuflagem de que, de fato, o que você quer é uma resposta de favorecimento. Ou seja, um ato de bondade que te condena, porque não foi feito para a glória de Deus e por amor ao seu próximo, sem esperar nada de volta. Então, qual é o resultado dessa condição? Éramos, por natureza, filhos merecedores da ira. Deus ele poderia até dizer, olha, o que você está fazendo é errado, mas eu vou deixar você fazer o que você quiser. Não haveria problema da parte de Deus se ele tomasse essa decisão. Só que Deus dizer ao ser humano, seja feita a sua vontade. Isso quem trouxe essa reflexão foi C.S. Lewis. Deus dizer ao ser humano, faça a sua vontade, isso é o próprio inferno. O que é
o céu. É o homem dizendo a Deus: seja feita a tua vontade. É o homem tendo um reconhecimento claro desses versos 1 a 3, de que a justiça de Deus sobre a sua vida, se viesse em forma de punição, seria aceitável e amável, seria desejável. É o indivíduo que, quando está pronto para a ruína, e só quando ele está pronto para a ruína, aí ele está pronto para a glória. De novo, Lloyd Jones, ele vai defender vigorosamente essa doutrina em contraste com um Deus de amor sentimental, que se recusa a confrontar o mal. Então, é Lloyd Jones dizendo o seguinte: olha, sentimentalizar, sabe, o tema do bebê de Belém, mas sem considerar o custo de Deus na morte desse bebê, é estranho, é absurdo. Deus é amor, sim, mas também é justiça e santidade. O nosso pecado nos colocava, então, sob a sentença da sua justa condenação. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, essa é a situação do homem. Aqui nós temos o quadro completo. A situação do homem sem Cristo é a maior condenação que ele pode receber. Como nós vemos, por exemplo, em Romanos 1, verso 18 em diante, que Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela dos céus contra toda injustiça e impiedade. E como, se você ler o restante do texto? Paulo vai dizer, essa justiça ela já está se revelando. Eu me lembro, uma vez no estudo bíblico, quando nós lemos esse texto, a ira de Deus, Romanos 1, 18, se você quiser ler. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça e impiedade humana. Já se manifesta. Eu me lembro de um amigo me perguntar, Alain, eu achava que a ira de Deus ainda viria lá no Apocalipse, né, no fim. Mas o texto está dizendo que a ira de Deus já está presente e atuante no mundo. Cara, E ele é assustado, né? Eu falei, o que o texto está dizendo é isso aí mesmo. Mas você leu como que essa ira está se manifestando? Aí ele, como? Eu falei, vamos ler tudo. A ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda injustiça e impiedade humana, em que Deus os deixou à sua própria vontade. É o indivíduo que vive segundo o curso desse mundo, filho da desobediência, vivendo a partir de atuações malignas, porque ele faz parte de um reino maligno, por mais gente boa que essa pessoa seja. A gente não pode desconsiderar os ardis espirituais de Satanás. E Deus simplesmente deixa. Percebe, irmãos, inclusive, por que é tão perigoso nós cristãos invejarmos o sucesso de não cristãos? Sucesso financeiro, sucesso o que for. Porque o sucesso de alguém que não ama a Deus é a manifestação da ira de Deus sobre ele, em que ele vai até o fim da vida se achando suficiente, se achando bom e melhor, se considerando alguém que construiu o seu reinado e o seu legado. E é Deus dizendo: faça a tua vontade. Viva como queira. Porque, em contrapartida, Deus, o Senhor, corrige aqueles que Ele ama. Os filhos de Deus são aqueles que, pelo Senhor, são corrigidos quando pecam. E o filho da ira, Deus os deixou. E isto é a manifestação da ira dele. Então, qualquer ser humano que tenha um mínimo de compreensão honesta sobre si mesmo e sobre o quanto nós não somos confiáveis, é um ser humano que teve a mente expandida pelo Evangelho. Eu falei isso aqui uma ou duas vezes em sermões diferentes, eu acho que no Sermão do Monte. E eu me lembro que teve gente que se escandalizou com isso. Nós não somos. A gente tem que ter consciência disso.
Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não somos confiáveis. Se não for a graça de Deus atuando em nossas vidas, nós vamos faltar com a nossa palavra. Nós vamos mentir, vamos quebrar pactos, vamos desfazer alianças. Por isso que eu não posso desviar os meus olhos do Senhor. Falei uma vez, olha, nunca espere de mim um julgamento perfeitamente justo. Por quê, Alan? Primeiro porque eu não sou justo. Sou justificado. Prometo a vocês que a gente vai conseguir chegar nessa doutrina. O restante aqui vai ser mais rápido. Então, primeiro porque eu não tenho justiça inata. Segundo, eu não sou Deus, eu não conheço toda a história. Eu não conheço todos os meandros, as situações que envolveram determinada coisa. O meu julgamento ele pode ser injusto, pode acontecer. E preciso dos meus irmãos ao meu lado para me corrigir se for necessário. Então temos que ter consciência. Não damos conta de carregar a nossa vida. Não damos conta de fazer escolhas sábias e corretas o tempo todo. Não, nós não temos condições de educar adequadamente filhos. Nós não temos condições de fazer as nossas obrigações profissionais plenamente. E aqui, meus irmãos, há um desafio. Precisamos ter um encontro com a nossa incompetência. Precisamos encarar o fato de que somos incompetentes. Não somos capazes de sermos perfeitos naquilo que nos propomos a realizar. Todo ser humano, diante dos versos 1 a 3, precisam, em algum nível, ter um encontro com a sua própria vulnerabilidade, com a sua própria incompetência. Incompetência profissional, incompetência moral, incompetência emocional. Sabe? Você não consegue gerir seus próprios sentimentos. Meus irmãos, se você observar a quantidade de pessoas hoje, por exemplo, que estão procurando, depois de terem um real encontro com a sua vulnerabilidade, conheço muita gente forte, que houve algo na vida que a pessoa desmontou. É isso que eu estou dizendo. Um real encontro com a sua incompetência, com a sua fragilidade. Você vai ter, então, por exemplo, uma quantidade enorme de pessoas que procuram atendimento psicológico, procurando nesse atendimento sentido existencial. Estão perdidos existencialmente, simplesmente porque tiveram um encontro com a sua fragilidade. E nesse encontro só viram vazio, só viram trevas, escuridão. Porque o que eles viram? Quando, pelas vicissitudes da vida, chegaram ao fim de si mesmo. O que eles viram? Por que eles desmontaram? Porque eles viram a realidade humana. Eu estou morto. Verso 4. E eu vou parar nessas duas palavras só. Nós vamos continuar esse sermão domingo que vem.
verso 4. Duas palavras. Mais Deus. Mais Deus. Uma conjunção adversativa. Essa é a realidade humana. Essa é a situação do homem. Mas Deus deu vida para vocês. Mas Deus, sem vocês terem a menor condição de sair disso. Mas Deus trouxe a cada um de vocês a sua própria realidade, o vazio, as trevas, a escuridão. Mas Deus vos deu vida. Vos deu vida em qual circunstância, em qual situação? Você estava procurando vida? Não, você estava morto. Mas Deus, apesar da sua situação, Ele resolve se revelar a você como se, imagine um cemitério de pessoas, todos mortos em delitos e pecados. E um dia, na história, sem você ter a menor condição de fazer nada sobre a sua vida, houve um mais na sua vida, mais Deus. Pelo Santo Espírito dele, ele sussurra o seu nome. Ele sussurra o seu nome. Sabe? Heber, Oséias, Flávia, Rogéria, Rebeca, Pablo. Você estava morto. Você não tinha a menor condição de se levantar daquele túmulo. Sabe o texto do Vale dos Ossos Secos? Não sei se todos conhecem esse texto. Em que Deus vai dizer para o profeta: profetize a esses ossos para que eles tenham vida. Veja se não é um contrassenso. Não era mais fácil Deus dizer assim: bom, eu vou fazer eles viverem, aí você profetiza a minha palavra para ver se eles vão querer ou não. Não seria mais lógico isso? E você imagina na cabeça do profeta: mas espera aí, eu vou falar para morto? E perceberam a lógica e a loucura da coisa? Não faria mais sentido Deus dizer assim: olha só, ossos, vamos lá, se juntem, levanta todo mundo de pé, agora ouçam o pregador. E vê aí quem vai querer aceitar o pregador, o que o pregador está falando ou não. Não poderia ser, não seria mais lógico? Está vivo, vai ouvir. Mas é a graça de Deus atuando para salvar o seu próprio inimigo. Gente que vivia segundo a vontade do maligno. É Deus atuando em mortos, em ossos, e pelo poder da palavra dele, esses ossos se recompõem, se levantam. Você se levanta do seu túmulo existencial e, contemplando o autor e consumador da sua fé, você não tem outro desejo na sua vida a não ser amá-lo e viver agora a partir dele, porque quando você se levanta do seu túmulo, e isso é uma conversão, é você olhar ao seu redor, perceber o que você nunca tinha percebido antes, a vida vazia e suja que você vivia, o cheiro daquele ambiente de cemitério, é você olhar as lápides com os nomes dos seus amigos, data de nascimento e data de morte, a mesma. Nasceu morto. E uma vez vivo pelo Espírito, você olha ao seu redor, olha para quem te chamou. E parafraseando o apóstolo: para onde eu irei, Senhor? Agora que o Senhor me tirou daquela realidade imunda, o que eu vou fazer da minha vida? Não há nada para mim aqui. Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E eu fecho aqui. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos.
Não pelo que você faz, você estava morto. Não porque você tinha algum desejo de viver, você não tinha a menor consciência que havia vida. Não porque de alguma forma você foi considerado colega, amigo ou alguém simpatizante de Deus. Você era inimigo de Deus. Mas Deus olhou para você, te chamou. E hoje, nessa manhã, fazendo eco a Lutero, aos reformadores e a todos os protestantes históricos. Pela graça, vocês são salvos. Algumas aplicações. Se essa é uma realidade, você pode descansar. Você não precisa entrar num frenesi, sabe, de que se eu não for perfeito, se eu não for santo, até beirar a perfeição, Deus não se agradará de mim. Pastor, está dizendo que eu posso viver de qualquer jeito? Não é isso que eu estou dizendo. E na semana que vem a gente vai fechar esse texto onde ele vai dizer que nós saímos da condição de morte para uma nova realidade com um objetivo. As boas obras, das quais ele preparou. Percebe, irmãos? O que o texto está dizendo lá no finalzinho é que até o que nós vamos fazer de bom, uma vez que saímos do túmulo, não vem de nós. Não fomos nós que fizemos, nós não temos mérito em nada. Você é um bom pai? Bom marido, boa mãe, boa esposa, bom vizinho, bom funcionário, bom patrão? Você é alguém que é gentil no trânsito? Você é alguém que ama sua igreja e se coloca para servir os seus irmãos? Você já parou para pensar que foi Deus que preparou isso para você? E você só foi conduzido pelo Espírito para tal. Você canta, não é você. O irmão que está na portaria, Deus preparou essa portaria para você, para que os seus irmãos sejam recebidos com um sorriso no rosto. Depois de uma semana dura, pela graça, vocês são salvos. Não desanimem quando tentação vier ou quando até pecado for cometido. Confesse o seu pecado ao Senhor. Você é salvo pela graça, você é mantido pela graça, você vive pela graça. Não fique desesperado quando o coração vacilar, quando você até mesmo começar a se questionar sobre o seu relacionamento com Deus. Faça como Davi fez no Salmo 51. Senhor, renova no meu coração a alegria da tua salvação, do teu espírito, porque eu sei que estando alegre e satisfeito no Senhor, cumprirei bem o meu chamado. Estarei em paz. Amém. Amém.